Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Boa noite, Valéria. Boa noite, Alexandre. Ana Luísa e Yasmin. Boa noite, Iago. Maria Laura. Então, gente, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Tá dando pra escutar legal? Ou tá muito baixo? Se o volume estiver baixo, vocês me avisem, tá? Tá bom? Então tá. Boa noite, né? Muito bom estar com vocês aqui de novo. Mais um sábado com o Grupo Jovem, né? E hoje nós temos uma convidada muito especial, que vocês já devem ter visto, né? Que é a Patrícia. Ela é psicóloga e tem acompanhado já o Grupo Jovem faz um tempo. Todo primeiro sábado do mês ela tá com a gente, sempre com uma dinâmica diferente. E hoje nós resolvemos convidá-la para conversar um pouco, né? Vai ser um bate-papo bem legal. E o nosso tema é chamado e resposta, tá? Então eu vou convidar ela aqui para entrar. Vocês. Vou esperar ela atender aqui. Patrícia, boa noite. Ei, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Se apresente aí. Então, primeiro agradecer, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também estou muito Saudade feliz. de estar com vocês aos sábados. Saudade. O grupo também tá com saudade. Sim, e aí eu vi que você estava falando que eu já acompanhava. Tá dando para me ouvir? Tá bom o som? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. E aí eu vi que você estava falando, né, que eu já acompanhava o impacto. E aí, já pegando um gancho do que a gente vai falar, né? Esse foi um chamado dos deuses que eu recebi. Então, mas meu nome é Patrícia. Lá na arte, né? Da divulgação da live saiu lá, psicóloga, Patrícia. Patrícia, psicóloga, professora e ministra extraordinária da comunhão. Bom, esses são alguns dos chamados que eu já tive na vida, né? Alguns papéis, enfim. Eu sou psicóloga e sou professora no Instituto Viana Júnior. E há um ano eu sou honradamente ministra extraordinária da Eucaristia da Paróquia de Santa Terezinha, né? E aí também há um ano me foi feito o convite, né, pelo Padre Veraldo para acompanhar o impacto, e você sabe que foi essa semana, foi início de fevereiro, eu lembro que não era o primeiro sábado, né? Isso. E aí o nosso primeiro encontro foi em junho. Eu me lembrei disso essa semana, foi o primeiro sábado.
Então, estamos comemorando aqui o nosso ano de relacionamento. O ano que você está com a gente. E aí é muito bom estar com vocês, assim, né? Logo no início da quarentena eu fiquei com essa preocupação, porque eu vi de perto o quanto vocês se apoiam, né? O quanto o grupo é importante para vocês. E aí eu fiquei logo no início da quarentena preocupado com como vocês se manteriam fortes, unidos, né? Eu fico feliz com esse movimento aos sábados. Foi pensando nisso que a gente começou as lives, né? Porque antes não estava tendo a live pro grupo jovem, né? Já estava tendo a live de missa, já estava tendo todo o cronograma durante a semana, né? Mas ainda não estava tendo a live do impacto. Então a gente não podia parar, né? Tava fazendo falta, porque a gente sabe, né, que o impacto é muito ativo, né? O impacto trabalha muito na comunidade. Não tinha como estar de fora. Não tinha como ficar parado. Não. Gente, como vocês viram, né, na arte para convidar vocês, né, para a live, que o nosso tema hoje é chamado e resposta, né? E todo mundo, né, o chamado de Deus é o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Cada um tem um chamado, só que a gente precisa buscar para descobrir qual que é o nosso chamado. E quando a gente pensa logo em chamado, né, vem a vocação, porque vocação é um chamado. Né? Nós somos chamados e vocação é algo que nasce do coração de Deus para a vida de cada um. Né? Nasce do coração de Deus para a vida de cada um. Então, cada um precisa buscar a sua vocação, buscar o seu chamado. E não é só quando a gente fala de vocação, né? Não é só a vocação cristã, que é a vocação, pode ser a vocação matrimonial, ao sacerdócio, a vida religiosa. Nós temos também as vocações também separadas em alguma profissão, né? Cada um às vezes tem. Porque o chamado, a vocação é um dom que Deus nos dá de graça, né? E aí depende de cada um. De cada um de nós. Então, Kailane, show, você já deu um panorama geral aí, né? Então, né, quando você falou que era esse o tema, eu falei, bom, dá pra gente falar de muitas coisas, né? Estamos dentro da paróquia de Santa Terezinha, esse é uma live, é um encontro do grupo de jovens de impacto. Então, a gente precisa começar falando pelo chamado de Deus, né? Esse chamado vocacional que está muito além do chamado para ser sacerdote, né? Todos nós somos chamados por Deus em algum momento ou a todo momento, né? Para ocuparmos o nosso lugar. Eu estou falando aqui, né? Que tem um ano que eu estou no Impacto e eu sei que durante esse período você, por exemplo, foi chamada para ser uma das coordenadoras do Impacto. Sim. Né? E em função disso, em função do seu sim, você está aqui hoje comigo coordenando essa live. E aí é isso, a gente recebe muitos chamados na vida. E na nossa Igreja Católica, a gente tem ao longo, né, da nossa linda e rica história chamados que mudaram a história, né? Eu acho que o mais emblemático, né, foi o chamado que Maria recebeu para ser mãe, né, para ser a mãe do Senhor, a mãe do Salvador, e ela nem sabia ao certo, né, porque ninguém sabia ao certo o que era aquilo. Né, mas eu acredito que ela não tenha entendido o que era, mas ela compreendeu que era um chamado de Deus e por isso ela aceitou. Sim. E você falando do chamado de Maria, né, do sim dela, a gente pensa logo que ela não quis saber quais problemas teriam futuros a partir do sim dela. Ela não quis saber se ela ia ver o filho dela sofrer, o que iria acontecer. Né? Ela não teve esse medo do que poderia vir a acontecer. Ela apenas disse o sim. Né? Ela disse sim
ao chamado que Deus fez para ela, aquilo que estava já nos planos de Deus, já estava no coração de Deus. E eu acho que o que impede, muitas vezes, a gente dar o nosso sim é ficar preocupado com o que pode acontecer, sendo que é os planos de Deus, entende? Então, muitas vezes a gente não tem medo de falar o sim, porque o nosso sim vai tem uma conversão, precisa ter uma conversão a partir desse sim. Então, também acho, né? Porque esse medo é humano, né? Eu acho que Maria também teve medo, né? Quem disse que não? Quem disse que ela não pensou nas consequências? Ela pode ter pensado nas consequências. As consequências possíveis na época eram, né, terríveis. Ela poderia ter sido linchada, né? Enfim. Quem disse que ela não pensou e, apesar disso, assumiu as consequências? Né? Será que não é isso que nós precisamos fazer? Né? Assumir as consequências? Às vezes a gente pensa, e com medo, como você disse, a gente não assume. Né? Dar esse sim, às vezes, é aceitar e assumir as consequências disso. Porque a partir do nosso sim, pode vir várias transformações, não só na nossa vida, como na vida também de outras pessoas que convivem com a gente. Porque é o sim de Maria que trouxe a salvação para o mundo. Entendeu? Foi esse sim ao chamado. Então, o nosso sim a Deus não vai transformar só a nossa vida. Pode também interferir e mudar a vida das outras pessoas. Pessoas que convivem com a gente, pessoas também que às vezes nem conhecem, mas você pode muito bem transformar a vida de outras pessoas a partir do seu sim. E isso Maria fez, né, grandemente na nossa vida, né? Mas aí quando a gente pensa, ela recebeu um chamado de Deus, mas a resposta é uma resposta humana, né? Assim como a nossa. Nós também recebemos chamados, e aí quando você fala, às vezes a gente tem medo do que pode acontecer. Isso, porque somos humanos, né? E muitas vezes essa resposta vem a partir do nosso temor mesmo, né? Das nossas dúvidas diárias. Aí vem a confiança, totalmente a confiança que ele tem os melhores planos, né? Então, às vezes a gente acha que a gente é dono da razão, que sabe que vai ser melhor, né? E o Padre Everaldo já disse algumas vezes na homilia que muitas vezes a gente como eu posso dizer? A gente tenta diminuir alguma situação. Por exemplo, não, mas a gente sente no coração aquilo que Deus quer e foge mesmo assim, entendeu? A gente sente que é aquilo, porque quando não é algo de Deus, a gente já sabe, né? A gente sabe quando não é algo de Deus, mesmo insistindo naquilo, mesmo insistindo em algum erro, a gente sabe que aquilo não é um caminho, que aquilo não é o chamado de Deus, né? A gente sente isso, só que muitas vezes somos teimosos, né? Aos chamados de Deus. Então, aí eu posso dar até um testemunho, assim. Quando o Padre Everaldo me convidou para ser ministro extraordinário da comunhão, eu falei, como assim, né? Eu nunca pensei nisso. Aí ele falou, mas é por isso que você está sendo convidada. Nós pensamos. Não é você que quer, não é você que pede, não é você que se oferece. E aí quando ele diz nós, é claro que ele está falando, né, em nome dele, na época o Padre Luizinho estava na paróquia, mas a gente sabe, né, que é um nós de Deus, do Espírito Santo por trás, né? E aí eu falei, tá, né? Aceitei. Ele falou, não precisa dar resposta agora, sabe? Foi o que ele falou. Não precisa dar resposta agora. Participa dos encontros. E aí ele estava me convidando para a formação. Participa dos encontros. É a partir dos encontros que vão ser definidos quem serão, tá? E aí eu fui para os encontros. E aí eram 6 encontros ao longo da formação. Eu fui entendendo por que é que eu estava ali. E aí, quando eu cheguei ao final, eu já tinha o meu sim. Né? E não era para o Padre Everaldo que eu estava dando sim. Né? A gente teve essa conversa, né, no último encontro da formação, mas não era para ele que eu estava dando o meu sim. Né? E aí só depois no dia a dia, né, servindo, foi que eu senti, né, de fato a grandeza do meu sim. Eu não entendia as consequências, entendeu? E no meu caso, né, só consequências boas,
o levar a comunhão para os enfermos, é um momento que a gente não está dando nada, a gente está só ganhando, né? Poder servir no altar, e você sabe disso porque você também serve no altar como acólito, né? A gente não está dando nada, a gente só está ganhando. E aí isso, é o sim, né? A partir desse sim que a gente dá, meio sem entender, a gente recebe esse chamado, que é um chamado de Deus, mas que vem pela boca do homem, pelas mãos do homem. Porque muitas vezes a gente não entende o chamado de Deus, muitas vezes a gente não entende, porque a gente tá com um plano na cabeça, aí vem algo totalmente diferente que Deus quer para nossa vida, e às vezes a gente não entende aquilo, né? A gente não consegue compreender quais são os planos de Deus, né? E aí ou a gente confia e deixa ele cuidar, né? Ou a gente se acovarda. Né? E aí, eu, legalmente falando, eu não consigo compreender o quão grande deve ser o chamado vocacional para o sacerdócio, para a vida religiosa, né? Porque a gente que é leigo e que vive isso, a gente não abre mão da nossa vida. Eu não deixei de ter a minha vida. Eu passei a ser ministra da Eucaristia, né? E eu agreguei isso. Eu não deixei de fazer nada que eu fazia, né? Mas quando é o sacerdócio, a vida religiosa, você realmente se entrega totalmente e vive intensamente só mergulhado naquilo, né? Só mergulhado em Deus totalmente. Sua vida é totalmente virada para isso, né? Você muda totalmente, muda, às vezes, igual o padre, às vezes coloca em outra cidade, sai para um lugar totalmente diferente. Sim, longe, afastado da família. Sim, mas tá fazendo isso por Deus, sabe? Para Deus. Então, às vezes, você muda totalmente a sua vida, sua rotina, tudo isso para Deus. E aí é preciso ter coragem, né? Eu acho que atender a esse chamado, dar essa resposta, é um ato de muita coragem, né? Nós precisamos, você precisou de uma dose de coragem para aceitar ser coordenadora. Nem sei se você teve a opção de não aceitar, né? Mas você precisou de coragem para estar nesse lugar. E aí a gente desde das pequenas situações do dia a dia, né? Até as mais difíceis, a gente recebe o tempo todo chamados. Né? Sim, exatamente. Só que eu acho que quando é um chamado, a gente sente bastante no nosso coração que aquilo é para ser. Porque muitas vezes a gente confunde o chamado de Deus, né? Porque nem todo chamado é de Deus. Na verdade, nem todos os chamados são para o bem. E às vezes a gente precisa saber conhecer a voz de Deus, né? Muito bem colocado. Muito bem colocado, Kailane. Principalmente pensando que a gente está aqui, né, numa live com o impacto, né, com o grupo jovem. Ao longo da vida, a gente recebe chamados, como você disse, que nem sempre são chamados de Deus, nem sempre são chamados do bem, né? Quando se é jovem, principalmente, né, o mundo oferece muita opção, né? E nem sempre o jovem tem condição de escolher. E aí eu sou uma forte defensora dos movimentos de grupo jovem, né? Eu tive essa experiência enquanto jovem, né? De fazer retiro, de fazer grupo de jovem, de participar, de coordenar grupo jovem. E aí eu sei o quanto é importante na prática, o quanto foi importante para a minha formação, e o quanto isso contribui para fortalecer a pessoa nas suas escolhas, né? Quando recebe todos os chamados, né? Os chamados de Deus, os chamados da vida, os chamados do bem e os chamados do mal. Na psicologia, tem um termo muito importante que são os fatores protetivos. A gente precisa nos cercar de fatores protetivos, que são fatores que nos protegem. Em todos os momentos da vida a gente precisa. Mas especialmente na infância, na adolescência, né? Os jovens, a gente precisa estar atento
de oferecer oportunidades que sejam fatores protetivos. E o grupo jovem, ele tem essa função, né? Porque, primeiro que os jovens têm uma necessidade, mais do que em qualquer outra época, outra idade da vida, de estar junto com os seus, de estar junto com os iguais, né? Com os pares. É a época em que o jovem muitas vezes se afasta um pouquinho ali, né, da família, dos pais, porque está dentro e quer estar perto dos que são iguais a você. Mas esses iguais a você pode te oferecer muitas coisas, né? As drogas, o álcool, enfim, tudo, né, que infelizmente faz parte do mundo. E que principalmente os jovens estão mais vulneráveis a isso. E aí, quando se está, como no grupo de jovens religioso, isso te fortalece, né? Te coloca mais em condições de atender aos chamados, até porque te expõe aos chamados, né? Você não estaria hoje aqui comigo fazendo essa live se você um dia não tivesse aceitado o chamado para entrar para o grupo jovem. Sim. Né? O seu primeiro chamado nem foi para ser coordenadora, foi para entrar. Né? Durante esse um ano que eu estive com vocês, era sempre o primeiro sábado, né? O nosso encontro. E todo sábado que eu cheguei, tinha sempre uma carinha nova. Sempre tinha alguém. Aí, né, tinha a apresentação, o batismo, né? E aí, como é que você chegou aqui? Fulano me convidou. Não é assim que acontece, né? Vocês vão chamando uns aos outros. E esse chamado é um chamado que só faz crescer. Né? Contribui para o crescimento espiritual de vocês, mas também para o crescimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto seres que vão saber se posicionar na sociedade, ter condições de escolhas e estar do lado das pessoas boas, aumenta a chance de que você seja chamado para coisas boas. Né? Quando você falou do chamado, que o primeiro chamado que eu recebi foi para entrar no grupo, eu lembrei de como o grupo começou, né? Por que o grupo começou? Não foi assim, do nada, né? Quando os meninos tiveram a ideia de fazer um grupo jovem, acho que foi o Bruno e o Torga que os dois começaram a pensar, foi porque o antigo grupo tinha acabado, né? Tinha acabado. E aí veio a preocupação. E é uma preocupação que eu tenho muita preocupação. Que depois que o jovem crisma, tem uns que somem, tem alguns que somem. Aí acabou, aí fez a primeira Eucaristia, aí fez a crisma, e depois? Eles acham que, nossa, cumpri, sabe? Como se fosse, eu preciso fazer isso e isso, e aí depois eu tô liberado. Né? Como se fosse uma formatura. Isso, como se fosse uma formatura. Aí entra na igreja, faz tudo bonitinho, vai na catequese, perseverança, e depois some. Então, a preocupação deles no início foi para onde os jovens iriam depois da crisma. Mantê-los juntos. Porque tem alguns que participam também só por causa dos pais, que os pais falam, sabe, para poder ir. E eles estão, eu até lembrei agora da live de sábado passado, do Nilson, né, que eles falaram também sobre, muitas vezes a gente está só de corpo presente. Né? Ele fez uma live com o Emílio, e o Emílio estava falando, muitas vezes a gente está só de corpo presente, mas a nossa alma não está ali, sabe? Nossa cabeça está em outro lugar. Então, na catequese, acontece muito disso. Porque os pais levam... E aí, para cumprir o ritual. Exatamente, o adolescente, né, vai para a igreja, vai para a catequese, mas ele vai só para constar presença. Mas ele não tá absorvendo nada, sabe? Não tá com o coração aberto. O corpo dele só tá presente ali. Então, é necessário que os jovens tenham um caminho, sabe? Eles precisam seguir esse caminho, porque se eu não perseverar ali, se eu não tiver uma comunhão com Deus, que é
além que é o chamado que Deus faz para todo mundo, né? Que é intimidade com Ele, que é sempre buscá-lo. Não tem como eu Uhum. descobrir qual é a minha vocação. Não tem como eu descobrir para que eu fui chamado. Porque nada é em vão, sabe? Eu não fui convidada a se tornar também coordenadora, assim, por ser, sabe? Sim, sim. Todo mundo tem um propósito e a gente precisa buscar qual é o nosso. Então, e aí eu imagino que tenha dado um medinho quando você foi convidado para entrar para coordenação, né? Sim, bastante. Porque Que é, eu estava é a resposta humana, né? Oi? porque eu ajudo também, né, na catequese, sou catequista Uhum. de criança de 7 anos, sabe, 7 8 anos. E aí, quando eu fui convidada, eu falei, meu Deus, sabe, mas é aquilo, é a confiança, você precisa confiar, porque é um chamado de Deus para sua vida. E, né, como falo, ele não vai te dar uma cruz mais pesada, não vai te dar uma Uhum. cruz que Do você que não você possa consegue carregar. carregar, né? Uhum. Então, a gente precisa, né, dar o nosso sim. E falando um pouco também que você falou que que a gente estava falando, né, sobre muitas vezes não ser o chamado de Deus para nossa vida, né? Porque nem todos os chamados são chamados de Deus, porque muitas vezes também nós somos chamados por coisas erradas, acabamos entrando nisso e é difícil de sair, Uhum. né? Uhum. Porque a tentação nos chama para o pecado, Sim. E às vezes né? ela vem toda maquiada, linda, né? Exatamente. Em toda a linda. A gente falou uma vez no grupo jovem sobre quando a gente está falando sobre felicidade, que essa felicidade que as pessoas acham que estão encontrando é algo muito momentâneo, sabe? Uhum. Quando você tá ali, quando o chamado não é de Deus. Quando o chamado não é de Deus, é algo momentâneo. E no início parece ser bom, mas pode destruir a sua vida, entende? Você pode estar entrando em um buraco e não tá vendo, não tá percebendo. Ou às vezes está percebendo, mas não tem atitude para poder mudar isso, Uhum. Uhum. né? Exatamente. É, e aí, como eu dei o exemplo lá né, do álcool, das drogas, enfim, às vezes a pessoa entra e depois para sair é muito difícil, né? Por isso eu sempre falo da importância aí, né, desses fatores protetivos, e aí que eu incluí a questão da igreja, o Aham. grupo jovem em especial, né? Porque aí vai te dar a opção de saber responder, né? De dar o seu sim para o que você acha que vai te fazer bem, mas também dar o seu não, porque para dar não também é preciso ter coragem, né? É. Porque você tem que ser forte, você tem que manter aquilo, você tem que sustentar o seu não, assim como você precisa sustentar o seu sim. Né? Uhum. Então, há que ter Exatamente. uma coragem também, né? Sim, coragem. Igual quando a gente estava falando sobre. Porque às vezes a gente sabe o chamado, mas não dá resposta, né? Mas todo Uhum. chamado você precisa dar uma resposta, né? Você Sim. precisa dar uma resposta definitiva ali que vai transformar tudo. E o não também é algo muito complicado. É muito difícil. A gente pega, às vezes, a gente começa pelo simples, coisa pequena. Às vezes alguém nos faz um convite, assim, nem algo maldoso, algo pra fazer alguma coisa Uhum. de errado. Mas algum convite, assim, só que você não tem muito interesse naquilo, você não está tão interessado. E é só nesse simples convite ali, a gente já fica meio incomodado de falar não, né? Mesmo sendo coisas É. pequenas, a gente tem medo de falar não, medo da reação da pessoa. Imagina quando Uhum. é algo maior, sabe? Então, às vezes a gente tem medo, É, né? faz parte da fragilidade humana, isso, né? Da gente se preocupar com a avaliação que as pessoas vão fazer da gente, né? Com como as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim. E às vezes falar não é estar sujeito à avaliação do outro, né? Sim. Então, às vezes a pessoa fala não, não fala não, às vezes, né? Com medo de ficar mal na fita, É, é o né? que acontece muito. Claro que acontece com outras pessoas também, mas principalmente com nós jovens, né? Principalmente com os jovens. Sim. Porque tem toda uma questão com quem que você está andando, né? E muitas Uhum. vezes você falar não, aí já vai ser considerado como uma pessoa chata,
né? Às vezes a gente precisa estar atento também ao círculo, né, de amizade que a gente está inserido. Exatamente. E é isso, essa avaliação, esse ser aceito, é importante em qualquer época da vida, mas na juventude ele é muito importante, né? O jovem tem essa necessidade de afirmação, né? Na adolescência, né? E é exatamente a idade em que os jovens entram para o impacto, né? É depois do crisma, né? E aí que vem essa fase da adolescência em que ele não é mais criança que precisa de alguém monitorando o tempo todo, mas ele ainda não é adulto que já pode ir para onde quer e fazer o que quer, né? E aí, nesse momento de fragilidade, em que ele às vezes precisa ser aceito, e aí entra o grupo para aceitá-lo da forma como ele é e dar um respaldo, né? Para que ele possa falar sim para as coisas que vão fazer bem a ele, né? E se fortaleça e dê conta de falar não para o que não convier, né? Sim, exatamente. E no grupo a gente conversa bastante sobre isso, porque... O seu som ficou baixo de repente. Ficou baixo? Vê se tá bom. Melhorou? Tá, ainda tá mais baixo do que tava, mas... Mais baixo? Baixou o som, assim. E agora? É porque eu não tinha mexido em nada aqui. Como é que tá agora? Tecnologia, é isso mesmo, tá bom. Gente, escreve, manda aí se o... Tá bom? Alguém falou que tá bom. Então tá bom. Então deve ser o meu. Não, então tá. Tá bom pra vocês, então tá. Então vamos lá. O som das duas tá muito bom. E quando eu estava falando que no grupo jovem a gente pensa muito nisso, porque já teve pais que vieram falar da mudança que viu, sabe? Depois de ter entrado no grupo. E é isso que eu falo. Quando você está, principalmente na igreja, você precisa ter uma conduta diferente. Não que aquilo seja uma obrigação, mas acontece sem você perceber. Né? Quando você está realmente mergulhado ali, automaticamente já acontecem as mudanças, as pessoas já começam a perceber a mudança em você. Né? Antes que você mesmo perceba, né? Sim. Eu vou entrar e vou ter que fazer isso, não vou poder mais fazer tal coisa, não vou mais poder falar isso. Sabe, às vezes as pessoas não dão o seu sim, tanto para poder entrar na igreja, sabe? Porque elas já estão preocupadas com algo futuro, entendeu? Às vezes estão preocupadas com o que elas vão ter que fazer por ser da igreja, sendo que é algo natural, sabe? É algo natural que acontece. Quando você já está mergulhado naquilo, automaticamente a mudança já vai acontecendo, você já vai se transformando, as pessoas vão percebendo, você mesmo depois começa a perceber que coisas que você fazia antes já não te agradam mais. E aí acontece de fato, né, essa mudança, essa transformação. E ao mesmo tempo, Kailane, entrar para um grupo jovem na igreja não faz com que você deixe de ser jovem, que você deixe de sair, de aproveitar, de gostar de se divertir. E às vezes que eu já tive a oportunidade de estar com vocês, eu sei que vocês são muito fortes juntos quando estão rezando, né, quando estão falando em Deus, mas vocês também são muito fortes quando vocês estão brincando, se divertindo, contando piada. Muito. E aí, a gente tem o privilégio de ter o Padre Everaldo que proporciona isso. Peraí, eu achei que meu fone estava aqui. A gente tem o privilégio de ter o Padre Everaldo, né, que proporciona, eu até já falei isso com vocês, né, no grupo, porque eu sei que ele é esse pai, né, do grupo, que acompanha cada passo. Eu sei que ele está a par de tudo que está acontecendo, ele dá bronca, mas ele também conta piada, conta caso, ele dança, ele canta com vocês, né? Sim. E aí é isso, o grupo jovem é esse lugar onde vocês não deixam de ser jovens, não deixam de fazer o que vocês gostam, não deixam de se divertir, né? Porque isso é importante sempre.
Isso é algo que precisa ser muito tirado da cabeça de algumas pessoas, né? Muitas pessoas imaginam algo totalmente diferente, só que não convive ali pra ver como que a gente é quando a gente tá junto. Né? Eu sinto, a gente tava conversando até com os meninos da falta que a gente sente, porque nunca que num sábado a gente ia ficar de tarde em casa, né? Uhum. A gente ia pro grupo jovem, depois juntava todo mundo, a gente ia lanchar, ia fazer alguma coisa, né? Só que as pessoas às vezes têm uma visão totalmente contrária porque não estão ali, sabe? Elas pensam alguma coisa, como funciona, mas é totalmente diferente Uhum. daquilo que elas pensam, né? É totalmente É. diferente. Uhum. Entendeu? E essa é uma grande riqueza do impacto. Isso eu testemunho que eu vi de perto. Uhum. Sim, é um testemunho de pé. E a gente sempre espera que, igual, a gente foi num. A gente participou de um retiro do último grupo que crismou. Do último grupo de pessoas que fizeram a crisma. Eles fizeram um retiro Uhum. e o grupo jovem foi convidado a participar da animação. Né? A gente foi lá participar da animação e muitos deles agora estão no grupo. Uhum. Muitos deles vieram para o grupo, se sentiram chamados, né, a participar do grupo e às vezes nem é a pessoa que fala, né, que pede. Já vieram pais já falando assim, convida meu filho para poder participar com vocês, sabe? Uhum. Muito E já. aí é isso, você acabou de falar, né? Vocês foram chamados para ir participar Uhum, do retiro dos crismandos e lá eles foram chamados para estar com vocês no impacto e aceitaram. Um sim. chamado acaba sendo gerando consequência para outros. Aham. Teve um comentário aqui que eu vou ler, tá escrito, acho que é Marta, não sei. Ela falou assim, que o movimento jovem é considerado um fator protetivo para a saúde integral. Uhum, uhum. Ela falou, Exatamente. né? Aham. Porque né, nos fortalece, né? E aí não é só a questão espiritual, não é só a questão religiosa, né? É importante mesmo do ponto de vista da saúde mental, né? Porque te torna mais forte, mais encorajado, inclusive, né? A dizer o sim quando for preciso e a dizer o não quando for preciso. Sim. E a gente só vai saber quando é o chamado de Deus, para não confundir esse chamado, se a gente tiver uma relação, né? Porque não tem Sim. como você conhecer, não tem como você ter certeza daquilo se você não conhece, se você não tem intimidade. Como é que você vai saber, reconhecer, entendeu? Que Uhum. realmente aquele é um chamado de Deus para nossa vida, E né? aí, né, quando você falou que a gente precisa conhecer para entender que é o chamado de Deus, né, falei agora há pouco de como é que foi quando eu fui, né, recebi o chamado para ser ministro extraordinário da comunhão, e aí eu não entendi o porquê. E aí, depois, um dia, numa conversa individual com o Padre Everaldo, eu tive a oportunidade de falar, inclusive, sobre isso com ele. E aí eu fui voltando na minha história e eu compreendi que aquele chamado fazia parte, né, da minha história e o meu Uhum. estranhamento no início, né, no dia do convite, foi o estranhamento humano mesmo, né? Mas depois a gente entendendo, e aí eu pude fazer esse, né, percurso da minha história. Como eu disse, eu participei de muitos grupos jovens, eu já fiz, né? Eu tenho uma história. Eu vou até tentar mostrar aqui, ó, ver se dá para aparecer na câmera a camisa. Mais ou menos. Então, não ajuda Tá. muito, as pessoas que me Levou um conhecem pouquinho. saberão. Essa camisa é a Tranquilo. camisa da comunidade Nossa Aparecida lá de onde eu vim, lá em Santos Dumont, onde a minha mãe mora. É, e aí, assim, eu só pude receber esse chamado e entender esse chamado porque lá atrás, né, lá quando eu tinha a sua idade, eu tinha essa vivência que você tem hoje. Uhum. Né? E isso
direcionou e continua influenciando todas as minhas escolhas e todos os meus chamados que eu fui recebendo ao longo da vida, né? Quando eu me apresentei, eu falei, aqui tem... eu sou psicóloga, professora e ministra da Eucaristia, isso são alguns sims que eu já dei na vida, né? Mas tem vários outros, assim. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, e esse sim para a maternidade, né, é um sim novo, porque as mulheres antigamente não tinham essa opção, né? Uhum. Hoje, a mulher, ela dá o sim para a maternidade no sentido de que ela pode escolher, né, o momento em que ela vai ter o filho, enfim. Tá baixo o meu som? Claro que tá baixo. Pra mim tá bom. Tá bom. Então, e Se aí é alguém isso, assim, quiser ao mais longo da melhor. vida a gente. Ah, ao longo da vida a gente vai recebendo vários chamados, né? E Uhum. vai dando respostas, a gente precisa ter essa base. E aí eu, né, vou ser bastante enfática nisso, da importância que tem esse momento que vocês vivem no impacto agora, como fator protetivo agora, mas como uma base para tudo que vocês vão viver ao longo da vida toda, né? Você está falando desse retiro, é, do pessoal do Crisma, eu também tive com eles, vocês foram no domingo, né? Sim, sim. A gente Então, foi e eu fui mais no no sábado. finalzinho da tarde. Então, e aí eu tive um momento com eles no sábado. Aham, muito legal. É, e aí, no sábado, eu falei exatamente isso para eles. Vocês podem não entender a grandiosidade do momento que vocês estão vivendo. E aí eu até, né, relatei um pouco deles para eles, dessa minha história, e do quanto isso é o alicerce, né, que vai nos dar a condição de, ao longo da vida, dizer sim para os chamados das coisas boas e não para os chamados das coisas que não são tão boas para nós. Né? A gente precisa estar Uhum. alicerçado nisso. Sim. É, na Bíblia fala muitas vezes, né? Não tenhais medo, né? Fala muitas vezes, fala mais de 300 vezes, não tenhais medo. Uhum, E mesmo assim a gente continua, é algo humano, né? A gente continua tendo medo, mas é preciso dar um passo a mais, né? É preciso a gente seguir, é preciso a gente caminhar, né? Se a gente quer alguma transformação. É preciso a uhum, gente dar o nosso sim. Por maior que seja o nosso medo, muitas vezes insegurança, mas está dando um sim para Deus. Tem, está dando um sim para o chamado dele para a sua vida, né? uhum, Então, dê o seu sim, independente, sem ficar pensando o que pode vir a acontecer, né? Porque se você está seguindo Jesus, igual Jesus fala, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Ele não fala para você deixar a sua cruz para poder seguir ele. Não quer dizer que, eu vou seguir uhum, Jesus, não vou ter problemas, não vou ter mais dúvidas sobre o meu chamado, não vou ter dúvidas sobre a minha vocação. Não, você vai caminhar com ele com a sua cruz. Ele não fala, deixe a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz, entende? Para você ter a confiança que, mesmo com a sua cruz, Jesus está ali com você. Entende? Independente do peso dela, ele está ali com você. Então é uhum, pegar a sua cruz e seguir ele e ter confiança e dar o seu sim. Porque, igual a Patrícia tinha falado no início, que se ela também não tivesse dado o sim dela para o grupo jovem, para a psicologia, se eu não tivesse dado o meu sim também para o grupo jovem, dado o meu sim para a catequese, para ajudar também na coordenação, talvez essa live não estivesse acontecendo, eu estaria aqui conversando com você. Se eu não tivesse dado o meu sim uhum, para entrar no grupo, talvez eu não te conhecesse. uhum, Entendeu? Talvez não exatamente. tivesse nunca a oportunidade de poder conversar com vocês, se eu não tivesse dado o meu sim para poder entrar nesse grupo, né? Você falou muito bem, porque é isso, a gente dá um sim para um chamado, mas aquele sim vai dando uma sequência, né, de novos chamados, de novas oportunidades, de portas que vão se abrindo. E Uhum. aí o não, na hora que tem que ser dado, né, o não para o que não é interessante, para o que não nos convém, para o que não nos faz bem, também tem esse mesmo efeito. Uhum, com certeza. Com certeza. Porque
o não pode me privar de muitas coisas, muitas frustrações, né? A partir do meu não. Uhum, uhum. Né? Eu posso estar evitando coisas que acontecem na minha vida, na vida de outras pessoas, de prejudicar outras pessoas. Com o meu não. Exatamente. O não na hora certa e o sim, dito com Uhum. coragem, ambos. Sim. E aí você estava falando sobre ter coragem, e ainda muito mais ainda na vida do jovem, né? Ter a coragem de falar não para os chamados que não são de Deus. E muitas vezes a gente Uhum. sente no nosso coração que realmente o chamado não é de Deus. Né? A gente sabe. Mas da Só que às mesma vezes a forma gente que fecha você nossos falou, olhos. sim, da mesma forma que você falou que é preciso conhecer a Deus para identificar se esse chamado é dele, é preciso conhecer todas as outras situações do mundo para poder diferenciar um chamado do outro e saber dizer sim ou não, não é? Sim, com certeza. E, gente, com essa live aqui, né? Passou rapidinho, mas é o nosso desejo, né? A intenção realmente é que vocês se encorajem a dar um sim, né? Aos chamados que Deus tem para sua vida. Então, às vezes a gente fica adiando, mesmo sabendo que é um chamado de Deus. Deus faz o chamado, mas para isso acontecer precisa da nossa resposta, precisa da nossa Uhum, posição, nosso sim, né? Então é sobre não ficar adiando os planos que Deus tem para nossa vida, né? A gente não sabe até quando, então, né? A gente precisa realmente tomar decisões, saber tomar as decisões sem ter medo, né? Porque uhum, é Deus que nos chama, é isso. né? Né? E eu sou muito grata a Deus por eu ter, né, dado os sims necessários. Sim, é gratificante, né? A gente precisa aceitar os espinhos que vêm acompanhado com as rosas. Uhum, uhum. Né? Não adianta querer só as rosas, os espinhos também vêm junto e a gente precisa aceitar, né? E Aceitar com como gratidão. somos de Santa Terezinha, convivemos, Realmente, né, com sim. as rosas, com tudo que elas têm, inclusive os espinhos. Sim, deixar acompanhado junto com os espinhos, as rosas que vêm também. Porque Uhum. a vida é assim, é feita de desafios, né? Desafios, chamados, respostas, chamados todos os dias, precisando da Sim. nossa resposta. E talvez E seja outra que aí, estão esperando só, o seu né, uma sim. coisa que me ocorreu é que essa pandemia, que tipo de chamado que essa pandemia tem trago pra gente, né, Carla? Aham, exatamente. As Exatamente. pessoas falam aí do novo normal, sei lá o que que é esse novo normal, não sei quem que inventou esse novo normal, né? A questão é que estamos vivendo um tempo diferente, né? Um tempo Estamos. novo é sempre. Você pensar há 20 anos atrás, isso aqui que a gente está fazendo era inviável, impossível, né? Assim, imagina, né? Eu aqui na minha casa, você aí, né, na secretaria da paróquia, né? E a gente conversando como se estivéssemos do lado da outra, assim. Então, sim, estamos Exatamente. vivendo tempo novo, né? Se é um novo Sim. normal, eu não sei. Mas E, o fato é igual a que a gente conversou. pandemia trouxe muitos chamados novos, né? Exatamente. E o que cada um vai fazer depois disso depende de cada um, né? Tem gente que está sendo chamado nessa pandemia a fazer um autoconhecimento, aí até um movimento introspectivo mesmo, né? Uhum. A gente está sendo chamado a se desafiar, a se inventar, a criatividade. A nossa paróquia tem sido um exemplo disso, né? De como inventar. Tá aí, Muito. né? O impacto fazendo a reunião online, né? Muito. E aí é isso. A pandemia também tem dado vários chamados. Se a É. pessoa estiver Né? Só atenta, ela depende. pode dar vários sims a esses chamados bons aí. Pode tirar coisa boa, por que não? Exatamente. Pode ser uma boa oportunidade, né? Uhum. Para poder. Exatamente. Bom, não tem como a gente fazer assunto nenhum mais hoje em dia que não inclua a pandemia, né, e a quarentena. Exatamente. Essa oportunidade de mudança, né? Que aí vai depender da resposta de cada um. O que está Uhum. fazendo, né? Com essa quarentena. É isso. Né? A gente está chegando ao fim da live, faltam alguns minutos para dar quase uma hora. Passa rápido, né? Passa Passou muito rapidinho. rápido. É. Fiquei muito feliz.
Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o seu sim. O sim que você deu para poder participar aqui da nossa live. Agradecer a todos, né, que assistiram aqui, que estiveram com a gente. E todo sábado, às 6 horas, tem a live do Impacto. E também durante a semana tem todo o cronograma da igreja, de domingo a domingo. Uhum. A semana inteira é 7h30, né? Só na sexta, porque o impacto é o impacto. Ai, não Aí sabe tem um horário isso. diferente, né? Você pode dar uma palavrinha para poder encerrar a nossa live? Então, eu preciso agradecer muito, assim, né? Agradecer todas as oportunidades sempre de estar com vocês. É sempre uma troca, eu sempre aprendo muito com vocês, eu sempre me reenergizo com vocês, né? Porque estar perto de gente que tem uma energia boa, a gente se alimenta também. Então é sempre muito bom estar com vocês, ainda que virtual, né? O dia que você mandou mensagem, e aí, aceita fazer uma live, né? Aquele estranhamento humano natural do susto, né? Aí rola aquele emoji de susto. E aí depois eu falei, claro, né? Por que não? Tô morrendo de saudade, né? Do impacto, é a minha oportunidade de estar junto de alguma forma, né? E é isso, eu fico muito, muito feliz de fato que vocês estejam continuando movimentando o impacto. Use todas as armas, né? Todas as possibilidades para vocês se manterem juntos. E continue contando comigo, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter aceitado. Eu gostei muito da nossa conversa, né? Eu também. Acho que o pessoal está comentando aqui, eles também gostaram. Eu estou lendo aqui alguns comentários sobre a live. Ela vai ficar salva, então, se você conhece alguém que queria ter assistido, não conseguiu assistir, vai ficar salva, né, a live. Então, depois pode assistir de novo, enviar para alguém assistir, né? A gente manda no grupo da família, né? Para ganhar uma moral depois. Da família. Tá bom, então até sábado que vem, gente. Obrigada, Tá Patrícia, joia. novamente. Beijo, Kailane. Obrigada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.